Olá, todo mundo. Eu estou aqui com a Carmen agora. A Carmen é uma estudante super dedicada, acompanha a gente lá no Telegram, lá no grupo Lembretes, está sempre perguntando alguma coisa, sempre super pertinente, perguntas que ajudam todo mundo. E então eu pedi para ela contar um pouquinho da história dela com o curso e fazer companhia aqui para gente, tá certo? E tem que contar tudo, porque assim eu também não sei quase nada dela, né? Eu sei que ela é uma estrangeira muito brasileira, né? É, bem brasileira. Então, conta pra gente, Carmen. Sabe que eu não sei nem seu sobrenome? Ah, bom, eu sou a Carmen Zaghloul, é um sobrenome libanês. Eu nasci no Líbano, mas daí eu cresci na Costa Rica e eu estou aqui no Brasil há 16 anos. Morei 10 anos em São Paulo e agora estou em Florianópolis. Ai, Hum, muito bom. hum, E você escreve Muito. super bem em português. Fala também, né? Ai, Tô vendo. obrigada. Sempre vai ter o sotaque, mas as pessoas dizem que é um charminho. Não sei bem, não, mas É, tem sim. aí o sotaque. Isso. E você conheceu o curso aqui no Brasil? Aqui no Brasil, e realmente conheci há muito pouco tempo. Eu estou estudando desde setembro de 2021. Puxa vida. Só que assim, na Costa Rica, antes de vir morar no Brasil, eu comecei um processo de terapias alternativas com uma terapeuta maravilhosa de lá. Aham. E ela nunca falou num curso em milagres, mas ela, da forma dela, trazia, né, por trás todos esses conhecimentos, mas ela de verdade nunca falou sobre o assunto. Então, foi ela mesma que em setembro de 2021 veio nos visitar aqui no Brasil e ela contou sobre um curso Milagres e até falou que ela estuda há mais ou menos 30 anos. Isso Ai, que foi muito engraçado e eu queria até compartilhar com você, porque tem sido um desafio para mim também. Ela falou que ela nunca tinha falado para as pessoas sobre esse estudo, porque ela se sentia um pouco intimidada com o fato, com a linguagem, né, de Deus, Jesus, Espírito Santo. A Costa Rica é um país extremamente católico, então a gente tem muito esta questão da religião católica com estas figuras que, para quem sai um pouco disso, né, nas terapias alternativas, que também não era uma coisa comum na Costa Rica, não temos a vantagem maravilhosa que tem vocês aqui, que é uma coisa onde certo. tudo é aceito, né? É. Isso é muito lindo. O Brasil é muito interessante mesmo, né? Incrível, é uma experiência maravilhosa, né? Mas então, é, aí agora ela, após a pandemia, resolveu sair do armário sobre Que com legal. as questões do curso e aí eu comprei imediatamente. Comecei a ler. No início foi super complexo a leitura quando começa a explicar o que são os milagres. Falava, gente, não vou entender isso aqui, não faz nenhum sentido, nem o tipo de escrita, né, que ele já explica no início. Mas eu falei, não vai dar, não vou conseguir. Mas eu disse, mas eu não vou parar. Isso aqui, se ela trouxe agora, sabe, eu botei fé nela, sinceramente. Foi assim que começou. Que legal. Alguma coisa tem que ter aqui, porque eu não vou parar, vou continuar lendo e vamos ver. E foi muito louco, porque começou a ficar claro, cada vez mais claro. E aí começou uma mudança muito incrível na minha vida. Eu sempre fui super da noite, no sentido de ficar acordada. Eu desenho, então os meus melhores momentos para desenhar era de madrugada. Isso me conectava com uma questão da boemia, né? Num imaginário do que era ser artista e coisas desse tipo. E eu percebi que não era uma coisa, não tem nada de errado, mas para mim era uma coisa que não estava fazendo bem, porque eu estava presa, muito presa
nesse estereótipo de artista. E isso também estava interferindo muito na minha própria criatividade. Então, foi muito organicamente que eu comecei a acordar às 6 da manhã para ler o Olha. curso, Uhum. coisa que eu jamais imaginei, sabe? Assim, acordar às 6, não tem. Eu poderia ficar acordada até às 6, mas nunca ao contrário. Isso foi, eu acho que essa mudança na forma também me ajudou muito, sabe? A começar a ter o espaço, abrir os espaços para que a coisa fosse entrando de uma forma diferente. Mais Então, aceitável, assim. muito mais aceitável. Mas muito legal. Eu falo que o autor do curso ele acaba achando um jeito particular de falar com alguém de forma particular, né? Então, Incrível. e você tem o curso em português ou em espanhol, ou os Em dois? português. Em Não, não, português. só em É, português, isso. Isso. Para aham, mim, agora eu prefiro, porque eh, eu moro aqui com a minha esposa, que ela também é da Costa Rica, e entre a gente só fala espanhol, e após sim, pandemia ficou uma coisa mais entre a gente, né? aham. Então a gente vai perdendo um pouco. Eu não quero perder o português, que foi difícil de aprender. Então, Pois é, né? E isso que né? espanhol e português ainda dão uma liga, né? Ainda. Pois é, então eu acho que esse foi o problema maior, né? São muito parecidos, É. então às vezes você acha que está falando português e só que não. Só que não, né? É, a gente É, enrola, a gente fala um portunhol assim, ó, bem, é. né? Mas muito gostoso. E é gostoso, às vezes, que eu percebo que algumas provas, entre aspas, né, de que o autor do curso está aí, são mesmo na forma. E às vezes, para a gente sentir que é isso mesmo, que é esse o nosso caminho, algumas coisas na forma, elas acabam acontecendo meio que para provar para a gente, né? Olha, então é isso, tal. Mas eu sempre falo isso para todo mundo e sei que já falei isso para você. Olha, tem hora que é, não, eu tenho certeza que esse é o meu caminho. Tem hora que eu falo, meu Deus, não quero mais esse negócio, que isso daqui está muito demais para mim, né? Então, mas nisso também, né? Nessa bronca que a gente fica com o curso, também está falando para a gente que esse é o nosso caminho, né, cara? Sim. Eu acho que em algum momento eu comentei com você que a minha primeira grande dificuldade, né, grande mesmo, além dessa de não entender muito bem, né, como o jeito que estava escrito no início, foi, eu estava sempre eu sempre fui muito rebelde, mas literalmente rebelde sem causa, né, então não tinha causa nenhuma, sabe, eu só rebelde. E nessa rebeldia eu tinha uma sensação de que tinha alguma coisa muito errada aqui, né? De que esse mundo não era real, né? Que não podia ser, não fazia nenhum sentido. Então, tinha uma incomodação com o fato de estar aqui, não conseguia entender. E quando comecei a ler o livro, eu me senti muito feliz, porque me senti que eu não estava louca. Que eu disse, meu Deus, mas é isso aí, viu? Claro, e aí eu percebi, uns dias depois, que era meu ego também, É, dizendo ali, porque eu comecei com a bandeira de esse mundo não é real, gente, para que se preocupar? Tem nada a ver, isso, né? Então, de repente, eu comecei a pensar, não, não, para. E aí entrou um medo em mim que eu disse, gente, para tudo, porque esse mundo não é real. E se eu fizer o que ele está falando para fazer, daqui a pouco eu vou sumir. A outra achando que, né, ia ser super rápido. Olha o ego entrando por todos os lugares, né? E eu não estava me dando conta. Entrei numa depressão, porque eu falava, gente, como é que eu vou sumir do lugar que eu não queria estar? Porque não fazia sentido, né? De repente, eu não queria sumir daqui, né? Meu Deus, tudo que eu tenho feito nesses 50 anos para construir a Carmen. Uau, não, não, a Carmen não pode sumir, né? Então, veio uma mistura, como você muito bem sempre fala, de níveis. Eu aham, não estava entendendo os níveis aonde estava entrando o ego,
a mudança de percepção, caminho até a verdade, sabe? Isso foi muito interessante. Mesmo nesses dias que foram muito doídos para mim, eu não parei de ler. Ah, E aí eu consegui dar uma outra viradinha que agora cada vez parece que eu saquei uma coisa que para mim foi muito importante, tem que dar uns minutos de muito bom. silêncio Uhum. para apagar ou calar um pouco esse monte de vozes Isso. do ego e deixar entrar o que a gente leu, sabe? Aham. Isso tem sido muito incrível para mim, Muito. uma mudança, Muito né? legal, cara, muito legal. Às vezes, bom, eu falo muito isso para os meus alunos, né? Que às vezes esse silêncio pode ser alguma coisa bem boba, sabe? Pode ser sair para assistir uma comédia, pode ser, sei lá, falar, né? A gente brinca, vamos falar mal dos outros, né? Depois a gente descobre que os outros é a gente mesma e a gente dá muita Oh! risada. Não, porque, assim, forçar uma barra, né, para aceitar o que esse curso fala é insano, né? É É. insano. E assim, a gente precisa sempre dessa gentileza que você falou isso. Você não usou essa palavra, mas é uma gentileza, né? É, Você para tudo, dá uns minutos, porque aí aquilo não vai se perder, né? Não vai. é. E vai equilibrar, porque, é assim, ok, a gente entende, né, falando como o curso fala, né? Então tá bom, é muito coerente para nós que esse mundo não seja real, mas na ideia, Uhum. Na né? Na ideia, ideia, né? Naquilo, e realmente é muito coerente, mas ele é muito real para a gente ainda, muito, meu né? Deus, em tudo. Em tudo. É, em tudo, eu fico pensando assim, essa questão do corpo também, claro, sempre foi um assunto para mim, de todas as formas, né? De todas as perspectivas, na verdade. Então, a ideia repetida de que o corpo é o nosso meio de comunicação tem sido dificílimo de entender, né? Então, é uma oscilação. Então, eu vou, quando eu gosto de fazer exercício, né? Então, daí eu vou na minha aula, na academia, fazer bike ou alguma coisa assim, e eu tô lá sofrendo no meu spinning, e daí eu penso, mas gente, para que que eu tô fazendo isso? Por um lado, né? Se o corpo não é nada, então tem aquelas vozes, né? E por outro lado, não, mas se é meu lugar, meu meio de comunicação, então, o mínimo que eu posso fazer é deixar ele de uma forma que seja gostoso de andar, gostoso no sentido de confortável, né? Então, isso também, essas pequenas nuances em cada situação da vida, porque não é para mim, originalmente parecia uma coisa que era muito radical, né? Essa mudança na mente, essa coisa, parecia que tinha que acontecer uma coisa papum, né? Mudou tudo. E é nas nuances que vai acontecendo, né? Inclusive assistindo um seriado. Eu boto pausa quando estou assistindo os seriados, porque eu me vejo em cada personagem e eu digo, olha só, eu fazendo isso aqui na minha vida, é eu fazendo isso. Ah, não, mas também sou esta outra pessoa fazendo isso, né? E aí eu estou usando até esses recursos como prática para me tocar das coisas como eu mesma me comporto, né, no meu dia a dia. Está sendo muito lindo Muito, também. é muito legal, né? Muito gostoso mesmo. Mas aí eu faço um link agora com a outra parte que a gente estava falando, né? Que então tá, nossa, tudo que eu tenho que lidar aqui nesse mundo, né? E vou lidar, porque esse daqui é o que eu conheço, não é? Esse serzinho especial aqui e tal. Então a gente tem que lidar com as coisas daqui. Mas aí, se a gente lembrar de olhar para o todo que o curso fala, não é? O todo. Isso aqui não é real para você? Então é aqui que a gente vai começar.
Então, a Tá. gente começa usando todas as coisas, inclusive o nosso corpo. Estava falando a mesma coisa que você está falando com uma aluna de manhã, né? Ah, que E legal. assim, porque assim, nossa, olha o conflito, né? Mas espera aí, se esse corpo não é nada, e ele, né, e tal, tá, mas aí o autor do curso troca o propósito, né? Ele troca o propósito de todas as coisas. Então a gente pode relaxar, a gente pode usar É. todas as coisas daqui, e assim, essa nuance, né? Nessa que eu falo que é uma linhazinha que faz a troca desse propósito, né? É uma linhazinha. Então, aí a gente pode usar tudo isso e o corpo, a gente vai fazer o que a gente pensa que é bom para ele, né? É, mas a gente se identifica que não é bom para a gente. Então, né? Então, essa aluna estava falando, passar creme no corpo, passar ou não passar creme, né? Já que ele não é nada. Ele não é nada na realidade, mas É, aqui ele tem um aqui, papel claro, e vai claro. deixando de ser o herói do sonho, né? Porque Uhum. tudo é para o corpo aqui, todo o nosso bem-estar, seja ele qual for, então é tudo para o herói do corpo, do sonho, perdão, para o herói do sonho, e aí ele vai deixando de ser o herói do sonho para ir fazendo esse papel que é de comunicação, né? É, Então, é. e observar esse conflito que a gente tem também faz parte de ser aluno de um curso em Claro. milagres, não é? Claro. E são muitos conflitos, né? Eu acho que eu cheguei a comentar com você numa das nossas conversas sobre a minha confusão, porque nesse caminho, né, da vida aqui, Aham, eh, eu fui estudando algumas terapias alternativas também como forma de me curar, e aí encontrei, em algum momento, alguns anos atrás, me encontrei no xamanismo, e aí eu comecei a virar terapeuta xamânica. E eu estava muito bem, muito feliz, né, com essa minha medicina, entre aspas, até o curso. No momento que eu conheci o curso, eu disse: "Mas, meu Deus, mas e para que isso tudo? Então não tem outra terapia na vida que tenha nenhum tipo de relevância, a não ser um curso milagres". E aí veio mais uma outra ou um outro conflito. é, E tem sido muito lindo também, picar de novo, gostar de novo, entender aonde que essa terapia xamânica entra também neste caminho, né? é. Como ela ou qualquer outra, terapia ou remédio até, podem nos ajudar até para conseguir, eu penso começar a abrir espaços, né, para deixar o Espírito Santo entrar, porque às vezes precisa talvez de um remédio, se eu estou com cólica, talvez não vou pensar em outra coisa, daí é melhor, se eu não consigo ainda com a mente certa tirar a dor, melhor tomar uma Ponstan para tirar a dor e conseguir abrir o espaço Claro, para o Espírito Santo. Não sei, o que você pensa sobre isso? claro. Eu penso que você está certíssima, não é? Porque, assim, é, o curso, ele não põe nenhum tipo de hierarquia, porque ele não põe nenhum tipo de diferença, né? Então, assim, se a gente usa terapia alternativa ou medicina tradicional, né? Ou usa uma e depois a outra, ou e volta para uma, volta para outra e tal, o seu bem-estar. O Jesus sempre vai falar assim, é útil. Se for útil, é isso, sabe? Exatamente. É útil. Sim. Ele sempre pergunta isso, é útil? Então, e é útil para quê? Exatamente desse jeitinho que você falou. Ó, se eu estou com cólica, se eu estou com dor de garganta, né? Se eu estou com qualquer coisa, qualquer dor física ou emocional, mas a gente fala da física agora, né? Se eu estou com uma dor física, eu ponho toda a minha atenção nessa dor física. Então, eu não deixo espaço mesmo para ouvir outra coisa, né? Para ouvir uma Uhum. voz que nem é desse mundo, ok?
E aí, se a gente equilibra, se a gente está melhor, não interessa por quê. Por exemplo, se eu não fizer ginástica, eu morro de dor nas costas. Eu fico muito tempo Uhum. aqui na frente do computador. Então, eu tenho Certo. que fazer ginástica, certo? E aí, até pode ser, claro, né, uma crença minha, lógico que é, mas é assim hoje. E eu que eu dou conta. Claro. E qual é o problema? Não é? Então, Porque se a gente hierarquizar, né, e falar assim, medicina xamânica, não. Só medicina alopática, ok? Ou homeopatia, não. Sabe? Só qualquer coisa que você disser, não, esse não, aquele é, você já está ali fazendo uma seleção, reiterando assim, né, firmemente que as coisas são diferentes, e se elas são diferentes, elas fazem parte de um mundo separado. Um mundo separado é de medo. Se quiserem uhum. radicalizar, né? Se quiser, então esse mundo não existe mesmo, já não ligo mais para nada, tá? Então tá bom, então não come, né? Claro, Para que beber água, certo? Para claro, que comer? claro. Então, o bom senso, junto com essa teoria, que vai fazendo a gente desistir das coisas que nos machucam mais, né? Daí a gente vai desistindo delas, porque elas não fazem sentido. O machucar é uma interpretação, né? E aí eu estou percebendo tudo isso com o ego. Aí eu vou trocando devagar, eu vou trocando pela percepção do Espírito Santo. E aí então eu vou. E é isso o que o autor do curso espera da gente. Ele nunca vai falar nada radical, né? Ele não fala, não faça. Ele fala, É, você precisa disso agora? Faz. tá, Você acha que é claro, bom para você? Faz. claro. Você não quer fazer outra coisa? Não faz. Não faço. Uhum. Não é? Isso é muito lindo e para mim também, além nesse espaço físico, né, também tem me ajudado muito na questão com o outro, porque, de novo, eu estava sempre com muita raiva, né, da vida. Então, sempre achando que o mundo estava contra mim, como se fosse, de novo, uma coisa fora. E por mais que eu comecei nas terapias alternativas lá atrás, que também trazem um pouco, de outra forma, mas um pouco, esta noção de que está tudo dentro de nós e que a gente tem que, né? Não é, para mim, pelo menos não foi, não está sendo igual ao que o autor do curso fala, da forma que ele fala e como realmente todos os outros são uma projeção minha. Isso é incrivelmente libertador. É desgastante, né? É meio um pouco, sabe? Mas é É, libertador. mas é libertador. É libertador. Eu quero a cada segundo, porque, né, infelizmente, entre aspas também, Aham. a gente não muda assim, né? Poderia, Não, mas, né? mas a gente não dá conta. Ah, Então, cada vez que eu fico brava com alguém ou com raiva, porque, ai, já, de novo, né? Aí eu me lembro, de novo eu, né? Projetando a mesma coisa. E, nossa, até que, ai, tá bom, pelo menos era eu, sabe? É, sim, isso, isso parece muito louco, mas para mim está sendo a mudança, mas é a mesmo. tranquilidade vem por ali. Não, certamente vem depois que você olha para isso desta forma, não é? Porque não é nada gostoso quando a gente ouve aquela parte lá, né, que ele fala assim: as pessoas estão cumprindo o papel que você deu a elas. Não é Ai, gostoso. isso é duro de ouvir a Pois é, primeira não é vez. gostoso, sabe? Meu Deus. Mas a gente tem que lembrar que o papel que a gente deu a elas não foi dado conscientemente, né? Claro, Então, esse claro. papel, ele foi dado de uma forma inconsciente e agora a gente tem a oportunidade de olhar para aquilo e ver, assim, estampada, né, a projeção desse pensamento de culpa. Isso é extremamente libertador desde que a gente olhe dessa forma, É claro, né? porque senão é. Se- Como? Isso, como? Como assim, né? Como assim? É,
Então, aí, o que é muito interessante, o que é realmente difícil, e para muita gente, para estudantes muito sinceros, sabe? Muito, assim, até assíduos e sinceros, é muito difícil a gente olhar para isso e pensar, não pode ser, né? Tudo está na minha mente mesmo, ou não, né? Não pode ser. Sou eu responsável por isso? Então, é responsável, não culpado, né? E essa É, diferença precisa ficar bem, assim, como fala, precisa ficar bem clara para a gente, né? sim, Nós somos sim, responsáveis, mas não somos culpados, sabe? Mas quando a gente assume a responsabilidade, acontece isso que você acabou de falar. Que delícia, meu, que libertador, sabe? uhum, Que sim, liberdade, né? Então, aí a gente ainda vai ficar brava, a gente ainda vai ficar com raiva, a gente vai ficar sem paciência e um monte de oh, coisa. Mas a gente vai olhando para isso e vai pensando, bom, então tá, mais uma oportunidade, mesmo que não seja naquele momento, mas é mais uma oportunidade para eu olhar, né, para as projeções dessa minha crença de culpa, e aí, uma a uma, eu vou olhando junto com ele depois, né, principalmente para as mais fáceis, claro, né? claro, As mais fáceis são as melhores, porque elas vão fazendo claro, um alicerce para a gente aqui, e aí a gente vai olhando e vai dispensando, né? Mas, sim. Tem vezes, bom, pelo menos na minha experiência, eu acho que eu até, nesse momento de 2021, hum, eh, eu estava muito mal. Desde 2014, eu comecei a passar por uma situação familiar que, para mim, foi muito complexa. Mexeu, tirou meu chão completamente e eu não conseguia lidar com aquilo. Foram anos de muita dor, para mim. Uma dor que provavelmente para o mundo não fosse nada, mas eu não conseguia lidar com aquilo. Eu estava muito mais magoada ainda do que eu achava que estava, né, antes disso. sim, E foi muito desesperador para mim. E então eu acho que estar nesse lugar, não sei o que você pensa, mas estar nesse lugar daquele nível de desespero, de me sentir completamente excluída, não sei, abandonada, enganada, sim, né, era uma coisa pela minha família, pela minha mãe, sabe, uma sensação, de abandono que mesmo, né? muito terrível. Já tinha passado a vida inteira, né, do abandono do pai, não sei o quê, mas aquilo lá foi pior ainda. Então, eu acho que para mim foi o meu fundo do poço, aquela situação. E quando veio um curso em milagres, com toda essa esperança, eu acho que é por isso que eu comecei a entender que não era minha mãe, que não era meu pai, que não era minha família, que quem estava se sentindo assim era eu, por ter algumas crenças, mas isso foi tudo o professor do curso que começou a trazer para mim as palavras ali do jeito que elas estavam, isso começou a mudar esta situação. É, E foi a partir desta mudança de percepção, nesta situação, que parece que as outras fichas começaram a vir, entende? entendo. Foi como achar a luz para aquela que estava me machucando tanto, e Aham. com isso veio luz, se espalhou para tudo, parece, sabe? Nossa, muito legal, né, amor? Muito legal. Sabe, Carmen, assim, muitas pessoas chegam realmente pela dor, né? Até o curso chegam pela dor, porque o desespero é tão grande, né? E aí a gente vai tentando uma coisa, tentando outra. Mas algumas pessoas que eu conheço, né, não chegaram exatamente por dor, sabe? Ai, que legal. Aham. Que foram buscando, sabe? Queria conhecer algumas coisas e não sei o quê. Então, assim, existem, né, pessoas que não chegam. É que a dor, na verdade, a gente pensa assim, né? Nossa, a pessoa realmente deve estar com muita dor. E essas que não parecem não estar com muita dor, também tem, porque todo mundo é um, né? A mente é uma, É, entende? E então, e às vezes, sabe? Às vezes, num momento de dor como essa, se você não tem alguns apoios, por exemplo, né, que você
estudou medicinas alternativas, você conheceu muitos terapeutas que puderam te dar apoio. Então, às vezes, por exemplo, dentro da sua profissão, a ajuda que o Espírito Santo pode dar para alguém é através da cura xamânica, não é? Então, porque o Uhum. seu apoio mental, né? E você pode usar o ritual que quiser, de qualquer forma. Estou falando ritual porque toda são, tá? Eu não Claro. conheço, na verdade, nada da cura xamânica, mas é assim, todo o arsenal de coisas que a gente pode usar para apoiar, para ajudar uma pessoa a ver de forma diferente, ou pelo menos desconfiar da forma que ela está vendo, né? Isso é o uso que o Espírito Santo faz de todas as coisas, né? É, Que mudam o é, propósito delas. Então, aí a gente faz isso, sabe? E apoia. Às vezes, o curso é muita coisa para alguém, né? Ou, é, às vezes, por exemplo, vamos supor que você não tivesse essa história, não tivesse essa busca, não tivesse tudo, e chegasse até o curso e falava, bom, agora eu vou praticar essa coisa, porque eu já sei. Essa coisa vai fazer a minha mãe me pedir perdão, né? Esse negócio aqui vai mudar tudo, e eles vão se tocar que eles estão errados e eu não. Ou ainda, né? Estou num desespero financeiro e tal, não sei o quê. Aí eu pego, vou estudar um curso, agora eu vou praticar esse perdão, né? Ou estou com uma doença, sei lá, vou praticar esse perdão que ele está ensinando aqui e as coisas vão mudar. Quando a gente começa por isso, e a gente não tem um apoio mesmo de alguém que tem um pouco mais de experiência com o curso e pode te dizer, olha, o propósito do curso não é mudar a forma, mas é mudar a sua forma de ver a forma. não. Aí, então, aí pode acontecer de um desespero também, sabe? Ou aí a pessoa Claro, fala, o curso não funciona, né? Eu já ouvi isso algumas vezes, o curso não funciona, porque a gente deu um papel para ele que ele pode cumprir, claro, né? claro. Que ele fala que a gente faz isso com o corpo, né? Que a gente dá um papel que o corpo não pode cumprir, entende? Então a gente Claro. exige muito, né, do corpo, dizendo que ele é tudo que a gente tem e tal e tal. E aí, né, ele não consegue. E aí a gente fica com raiva. Claro. Então, e tudo isso precisa estar envolvido numa capacidade de observação mesmo, né? É. Olha, Uhum. olhar acima do campo de batalha, não é? Olhar assim, aí eu olho, aí eu vejo e assumo isso que você está falando. Não é meu É. pai, não é minha mãe, não são meus ancestrais, não foi minha vida anterior, nem as coisas, sabe, não sei Não, o quê. não. Não são essas guerras, não é o governo brasileiro, isso daí, não é? Então, não é a maneira como a gente percebe. A maneira não, é com quem a gente percebe, É, né? É só isso, é isso. com quem a gente percebe, né? Meu Deus, e realmente abrir espaço para deixar que entre a percepção do Espírito Santo é o trabalho, né? É um trabalho. É o treinamento que a Isso gente mesmo. precisa fazer, porque não, ele poderia, mas não vai vir do nada, no meio daquele escândalo interno. Como que a gente vai ouvir, né? Gostei do A gente não está escândalo. acostumado, hã? Eu gostei do escândalo, é um escândalo interno, né? Mas é um escândalo, assim, tanta coisa que se a gente não... E é isso que eu estou neste momento, assim, eu estou nem talvez engatinhando, né, no curso, né? Estou realmente começando, mas, Todos poxa, nós. ele está sendo, ele está sendo muito reparador na mente, né? Assim, eu achei, porque a gente começa, né, como você fala, começa a ler e acha que alguma coisa vai acontecer aqui, que é na forma que vai mudar as coisas. Então, eu vou pedir para o Espírito Santo que eu consiga mais clientes, né? Aí eu já entendi que não é por aí, mas é incrível, né? Como tem que estar muito atento para entender quais são, né? Aonde está a forma, porque também é tanto tempo acostumado com forma que mesmo no início do estudo, né? E eu acho que para sempre, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai confundir
a forma com a não forma, é porque é muito sutil, é muita identificação. E uma coisa que eu também achei perfeita, lógico, né, foi os passos do perdão, porque quando começou a falar no perdão, eu falei: "Gente, mas eu não vou perdoar, não tem como perdoar, não tem, Hum. não tem como perdoar". Aí depois tem como perdoar, mas desde eu te perdoo porque eu agora sou espiritualizada, né. E isso também tem sido muito louco, até sentir quase no corpo de que não é, né, logicamente que eu vou perdoar alguém, né. Aham, É a minha sensação muito louca, imensa de culpa, né, eu me aham. sinto tão culpada, nem sei mais de quantas coisas, então é a culpa primordial de ter me separado, se fosse o caso, né, Sim. que parece que então eu estou projetando tudo lá fora e fazendo com que eu ache que eu tenha que perdoar outra pessoa. Isso começou eu comecei há pouco tempo a entender esta dinâmica e achei também muito incrível. É incrível mesmo, é incrível. É incrível a liberdade, não é o entendimento, mas a É, liberdade que isso traz, não é, Carmen? muito, muito, É, muito, muito, se às muito. vezes eu brinco com os alunos, né, assim, olha, então a gente está lendo, né, já estamos destrinchando, já estamos no capítulo 20 e poucos, né, e tudo mais. Aí começa a cair uma ficha desse jeito. Aí eu falo, agora a gente volta lá, né, ou no princípio dos milagres, ou sabe, no capítulo 2, por exemplo, que tem várias coisas desse tipo, e você olha que ele estava falando isso Desde sempre. desde sempre, não é? Mas E é aquilo aí, que a gente falou no início, né, no início não dá para entender. é, Ele parece que é um livro mágico, né, a gente volta e parece que nunca tinha lido as primeiras coisas, né. É muito muitas louco. vezes eu briguei com Jesus falando, não, isso aqui não estava aqui, isso não estava Não, aqui antes, foi não é posto possível. agora, não é? Mas, e o que é gostoso, assim, né, que a gente vê não digo, não é um progresso, mas é um passo, né? Um passo maduro mesmo em relação ao curso. É quando a gente começa a rir da gente mesma, porque você olha aquilo, né? E fala, nossa, olha o que eu pensava, né? Mas, e assim, e o que é muito, muito gostoso no curso e muito simples, né? Que é bem diferente das terapias que a gente começa, que é assim, eu também fiz muito tempo de terapia, muito tempo, e aí, e passei por várias escolas e tudo está em você, tudo está em você. Bom, então eu sou uma porcaria, né? Porque se tudo que eu estou vendo está em mim, eu sou uma porcaria, entende? Então, a gente tem que lembrar que, assim, tudo está em nós, mas no sentido, como fala, perceptivo, no sentido, representativo, né? Tudo está em nós nesse sentido representativo. Então, o que a gente vê ali fora não pode estar fora de um conteúdo nosso, não é? E Sim, assim, e aí, mas veja, mesmo que eu esteja vendo alguma coisa que eu possa recriminar, que eu possa achar um horror, né, e tal, e tem várias coisas aqui que a gente acha um horror, né? E aí, mesmo que isso que eu tenha visto, eu tenho isso, porque eu estou com aquele, não é que eu vou ver só o lado positivo, não é isso, né? Carmen, eu tenho que sim, explicar tudo sim. isso porque muita gente que pode ouvir a gente pode não conhecer o curso, né? Mas é uma delícia Ah, falar sobre isso inúmeras vezes, né, sempre tem uma exatamente. coisa nova, né, Sempre a gente sempre cai a mais gente uma fichinha, escuta, né? claro, é Isso. maravilhoso. Então, e aí, assim, dentro desse universo que eu estou vendo ali fora, né, com os meus sentidos físicos, ele vai, quer dizer, vai ficando claro para a gente que é dentro do nosso próprio conteúdo, né? Então, eu não posso ver ali fora alguma coisa que não tem no meu conteúdo, ok? Mas eu, por exemplo, até por isso que a história do espelho, né, Uhum. é mal interpretada, né? Porque É, eu não estou vendo a Carmen agressiva com alguém e eu tenho o mesmo comportamento agressivo.
mas eu estou vendo a minha potencialidade agressiva, porque todo Isso, mundo tem. claro. Então, e aí, a simplicidade do curso é assim, ó, você está percebendo isso na Carmen? Então, aceita que você também tem, né? E aí, você aceitando, você vai lembrar que o uso da agressividade é feita com o ego, né? Com o Claro, ego, que ele é claro. só a sua resistência ao amor. Mas você pode trocar. Então, você pode olhar para a agressividade como outro professor e falar: puxa vida, a Carmen e eu estamos com medo, Claro. né? Exatamente. Então aí a gente Exa- deixa isso tudo muito mais simples, não é? Mais simples, Muito mais simples. E, de novo, a palavra do dia, muito mais libertador também. muito mais libertador, muito. Tira um Aliás, peso. isso é a única coisa que realmente me conseguiu me libertar, porque a minha mente sempre foi muito encardida, né? Então eu tinha que saber por quê, e hoje eu sei que são as análises do ego, né? Então é por que isso, por que aquilo, Claro, por que aquilo, e tudo. claro, eu passei também, meu Deus, mesmo já estudando o curso, não, mas espera aí, então deixa lá voltar quando eu tinha 3 anos, que aconteceu isso com meu, é por isso que eu não sei o que, ou no xamanismo, que o que a gente faz, uma das coisas que a gente faz é buscar vidas passadas, aonde se instaurou o padrão específico, então, não, então deixa eu ir lá buscar as vidas passadas, que foi o que aconteceu. De novo, não é para vender esse peixe do xamanismo, mas eu acho que isso também tem me ajudado, porque abre espaço, como tem ajudado outras pessoas, né? Abrir Sim. alguns espaços, mas essa são tantas coisas que a gente tem tanto medo, né? Porque no final é isso, é medo que a gente tem, né? Uhum. Muito medo, e muito medo do amor, porque a gente também não confia, né? É uma sensação de medo com desconfiança tão gigantesca que então o amor tem que ser paixão, né? Tem que ser posse. Aham, É muita confusão, né? bastante. E muita confusão também nas questões familiares, por exemplo, meu Deus, a minha mãe, meu pai, como? Mas eles também não são necessariamente a minha mãe e meu pai, né? Então, começar a esmiuçar isso aí de uma forma diferente, como a gente também aprende disso, como é, enfim, já ia começar a viajar um monte, porque me fascina, né? Aham, Como é muito incrível como ele permeia tudo, né? Tudo tudo, esse. tudo. E faz a gente olhar de forma simples, não É, é? E o que não é amor é medo. e Então, assim, ponto. com todas as análises que a gente pode fazer, nossos pais também são crianças com medo, né? Lógico, Todas as coisas. Então, não dou, às vezes, né, não dou conta de criar essa criança, por quê? Porque eu tenho medo de errar. Então, tudo isso envolvido, né? Tudo isso envolvido aí, tudo. mas, assim, ficar analisando por menor, assim, esmiuçadamente, né? A gente só precisa tomar cuidado porque o ego vai tomar conta e vai achar que, olha, Opa, epa, né? essa é minha praia, tal. Mas, de vez em quando, essas análises são úteis, não é? São. Então, elas são úteis para os seus pacientes, não é? Para a gente olhar e ver. Então, às vezes, os detalhes de análise, eles podem abrir esse espacinho que você fala, né? Abre Claro, espaço. porque aconteceu comigo também, de novo, essa história, né, de família e tal, eu consegui em algum momento, mesmo já no curso, né, com a minha terapia, de alguma forma, ressignificar uma ideia e uma lembrança que eu tinha de dor, né, dessa vida Aham, aqui nesta forma. isso. E essa ressignificação abriu espaço para que outras coisas entraram e aí A escutar forma, um pouco isso. melhor, um pouquinho sintonizar um pouco melhor a voz do Espírito Santo, né? Porque também é Claro, isso, é a claro. sintonia. Se eu Isso, vou ficar em qual isso. Com rádio, qual né? deles, né? Com qual deles e tal. E quando a gente escolher o ego, tudo bem também, né? Tudo Sabe? bem. Porque a gente está acostumada, né?
a essa sensação de sacrifício, a sensação de que tem que fazer, né? A sensação de obrigações e tal, e se eu não fizer isso, eu vou estar com defeito, se eu não fizer, eu não sou uma boa pessoa, É, e etc, etc. Mas, é assim, quando eu parei de brigar demais, não que eu tenha parado, mas quando eu parei de brigar demais com a minha mente, né, isso foi ficando mais claro, sabe? Quando eu parece perco que a flui, né? paciência, quando eu perco a paciência, eu já consigo me observar e dar risada, sabe? E por aí vai, E né? por E aí por aí vai, vai. é isso. A palavra que você usou, né? Ser gentil com a gente, porque também eu falo que a gente é viciado no sofrimento, né? Aham, Então, tem os passos para sair do vício, né? Então, a gente e tem que ir um dia de cada vez. devagarinho, um dia de cada vez, um nanosegundo a nanosegundo, né? Porque às vezes não é nem um dia. É por aí, Mas, né? mas isso também é um processo, né? Porque no início, como você falou, a gente de novo volta para a culpa, né? Então, meu Deus, já fiz de novo. Não é Aham, possível. E aham. eu estudando, e como? Ah, não, eu não consigo. Eu realmente não vou conseguir avançar, porque já estou É, fazendo isso de novo. Vou continuar. Então, a gentileza, nesse sentido, que está tudo bem, e aprender, porque também é um aprendizado, eu acho, a dar risada aham. é outro dos difíceis, né? Dar Bem risada. difícil, bem difícil. E olha que eu sempre fui muito séria, aprender a rir de mim foi muito Ih, difícil. Mas mas é que assim, de lindo. vez em quando de vez em quando a risada flui rapidamente, mas de vez em quando ela demora para chegar, sabe? Ah, claro. Mas também isso aí, é bonito também esse processo, né? Eu nunca fui de processos, eu queria tudo para ontem, né? E entender hoje os processos para tudo, né? Para tudo. É, Até para fazer um desenho, que a princípio era uma coisa muito criativa e solta, digamos, é um processo também. Então, começar a perceber até isso, né? É tipo reaprender tudo de novo, né? Tudo. é. Mas Com dessa outro vez mais professor. leve, né? Com outro Muito mais professor. leve, com outro professor. Isso. Nossa, ufa, Nossa, muito ufa mais leve. mesmo. Acho que essa é a Hum, palavra mais gostosa mesmo. Ufa, né? ufa. Nossa, agora eu vou mais leve, né? Porque É, a gente se colocando no lugar de aprendiz, não é? Ou então, como o autor do curso fala, às vezes eu penso que ele está tirando sarro na gente, né? Criança pequena de Deus, está me chamando de boba, né? Então, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, olha, pequena Inocência é uma criança. palavra que mexe comigo também, né? Como Aham. inocente. Então, se você se coloca no lugar de aprendiz ou de uma criança pequena, você perdoa, né? Porque as crianças estão aprendendo. Por isso que é mais Claro, fácil quando a gente ouve ele falando isso da gente, né? claro. Então tá, tô aprendendo ainda, o que que eu vou fazer, não é? E É quem isso vai aí. aprender, também aprende com erros, certo? Claro, claro. Não é? Muito bom. Ai, Sim, muito bom, dona Carmen, muito gostoso conversar um pouquinho com você, né? sempre é Mostrar muito bom. uma aluna, sabe, do Jesus, assim, que também está super disposta, faz pouco tempo, mas está super disposta a olhar para essa mensagem que não é fácil. Não é É, fácil, não no sentido de entendimento, não é fácil de aceitar, de aceitar. né? Então, E de viver, né? Assim, tipo, sim, bem certinho, entre aspas, de novo, no caminho, né? Mas aí, de novo, é tão bom. então, né? Pode escolher outra vez, né? Então Pode a escolher gente outra vez. pode escolher outra vez, então aí a Ah, gente isso é escolhe. mágico também. Bom, mágico que a gente está acostumado a falar, né? Sim, Mas é. sim, sim, sim. Sim. A gente não vai falar em milagroso porque não pega bem em português, mas então é isso mesmo, é mágico, tira a gente de um lugar e bota no outro rapidinho, né? É, É isso. nesse Escolher sentido. outra vez. Isso. É nesse sentido. Muito bom, Muito muito bom. bom. E você tem mais alguma coisinha que você quer falar para os estudantes, ou alguma coisa que você queira contar?
Olha, não, talvez só contar que a última experiência, assim, como no início também eu estava, no início, né? Sim, do início. É, Ah, querendo, é que ainda estou no início, né? Mas então, no primeiro início, é, tomou conta de mim uma sensação de virar monotemática. Então, agora eu só queria falar sobre isso e era uma urgência de catequizar as pessoas, e não sei se existe bem essa palavra em português, mas isso mesmo. uma necessidade, né, que eu estava ficando muito chata, estava me sentindo. é, E Aham. aí tem sido louco tentar sair desse lugar, aprender a que o silêncio pode ser muito mais reparador, só tentar ver a luz em mim e na situação pode ser muito mais efetivo do que tentar catequizar as pessoas. Isso também tem sido um grande aprendizado. Assim, não, É, nem sei ainda qual é o limite, né? Porque às vezes eu quero falar, eu penso nas redes sociais, né? Então, opa, peraí, mas independente disso, né? Como amiga no meu cotidiano, aquela sensação de, gente, encontrei a verdade. Quero aham. que todos venham para a verdade. É muito louco isso, né? Não Isso. acontece. Eu acho que muita gente que vê assim um curso como o seu caminho, aqueles outros também, né? Mas o curso É. é engraçado. Às vezes a gente quer enfiar a goela abaixo, né, das pessoas. Fala, Opa, não é possível que você não vai ver isso, não é possível e tudo. Aí, mas o autor do curso, ele é um pouco não, ele é muito chatinho, né? Então ele vai lembrando a gente que não tem é. ninguém lá fora. Então, aí você vai ficando, tá, então tá bom, né? Eu só tô vendo, então tá bom. Então eu não tenho que falar para ninguém, então eu não tenho que me esforçar, então eu não tenho, né? E aí, assim, quando a gente tem alguém que fala a mesma língua, a gente conversa. Quando não tem, a gente Claro. fala de futilidade, tá tudo certo, E tá né? tudo certo, é muito bom Isso. também. Mas muito legal. Eu acho que muita gente passa por esse momento, sabe? De querer catequizar. Isso, Né? Mas isso. aí depois pode deixar que o autor do curso corrige isso para a gente. Ele Opa, fica falando, não tem ninguém lá fora, viu? Não precisa se esforçar, tá bom? Então, né? E aí a gente bem isso. vai ouvindo, vai dando a mão para ele, e graças a Deus, né? Então, graças a Deus fica engraçado a gente falar, né? Mas, É, puxa, que delícia, puxa, que delícia. Agora eu tenho um irmão mais velho que eu posso dar a mão, em quem eu vou confiando cada vez mais, né? Para este caminho de paz mesmo, né? De que paz, lindo isso. não Muito é? lindo. Aham, muito Então bom. tá bom, minha linda. Olha, muito, muito obrigada por esse Imagina, eu que bate-papo mais agradeço. Gostoso. Muito Uma honra estar gostoso. aqui também, realmente. Para mim também, Obrigada. viu? Uma Obrigada mesmo. delícia, tá? Tá bom, Então, querido. ó, eu me despeço aqui de você, tá? E com um super beijo, tá bom? Bem Outro para grandão. você. Aí Beijo, um beijo, abraço para beijo. todo mundo que está ouvindo, que for ouvir a gente, né? Isso. Então tá Abraço bom. grande. Outro Tchau. grande. Tchau, bem. Tchau.